Fala galera, tudo bem? Boa noite, tá? Bom, tô aqui para falar um pouquinho aí de um grande livro, né? Que é justamente o livro Casagrande Senzala, tá? Ele é um livro bastante importante na história, né, nas ciências sociais brasileiras, que é justamente o livro Casagrande Senzala, né? E que foi um livro publicado em 1933 pelo grande Gilberto Freire, tá? Um grande ensaísta brasileiro, tá certo? Então, ele vai trabalhar com algumas ideias, como por exemplo, o que significa ser brasileiro, né? Então, o que a gente pensa, quando a gente pensa no Brasil, o que vem à nossa cabeça, né? A comida, a música, a língua, mistura de povos, né? A miscigenação. É uma conta que, se a gente for ver, né, galera, ela parece simples, né? Mas ela foi aí uma grande preocupação dos intelectuais brasileiros no início do século XX, né? Se a gente for se projetar lá para a década de 30, é importante lembrar que o Brasil passava aí por grandes transformações, né? A era Vargas, né? Então, a ideia era entender quem a gente era, certo? Passava aí por questões que envolviam aí justamente a identidade, tá? Então, na década de 30, é que o Gilberto Freire ele vai surgir, né, um ensaísta, né, um teórico aí, que ele, nascido em Pernambuco, né, ele vai lá para os Estados Unidos, certo? E lá ele vai ter contato com novas ideias da sociologia, da antropologia, né? E quando ele volta para o Brasil, ele vai procurar responder a pergunta fundamental, que era justamente como a sociedade brasileira havia sido formada. E para responder isso, ele acaba voltando o seu olhar para o período colonial. Claro, para os engenhos de açúcar, né? Nordeste, tá? E é propriamente daí que vem o título da obra, tá certo? Casa Grande, residência do senhor de engenho, né? Poder, o local ali do privilégio, tá? E a senzala, propriamente o local onde viviam os escravizados africanos, né? Então, são dois mundos completamente diferentes, né? Um marcado pelo privilégio, o outro marcado aí justamente pela exploração, tá? E a pergunta que o Freire vai responder vai ser justamente essa, né? Como esses dois mundos, eles ajudaram a construir o Brasil. Então, nesse sentido, né, a principal tese do Gilberto Freire vai ser de que a sociedade nasceu de três grandes grupos: os europeus, os indígenas e os africanos, tá? E segundo o Gilberto Freire, essa miscigenação ela não teria sido um problema, mas pelo contrário, né, teria sido um dos principais elementos da miscigenação para a formação da cultura brasileira, tá? Né, a linguagem, né, a música, os costumes que a gente tem do cotidiano, tá? A gente percebe, né, a influência aí desses grupos no processo de formação do Brasil, tá? Ele acaba rompendo, né, pessoal, com uma visão que era muito comum na época, né, que considerava a mistura racial como algo negativo. Então, a miscigenação para ele, pessoal, é justamente uma característica fundamental do Brasil, né? Então, essa é uma das ideias mais famosas associadas ao pensamento do Gilberto Freire, né? A ideia de democracia racial, tá? Então, devido a essa intensa miscigenação, o Brasil teria desenvolvido relações raciais mais harmoniosas, né, do que outros países, tá? A ideia que fica de fato, é isso que realmente aconteceu? A miscigenação, ela representou igualdade? As pessoas diferentes, né, que convivem nesse mesmo espaço, possuem os mesmos direitos, né? Então,
isso acaba levando críticas à obra, né, esse pensamento, refletir sobre isso, né. Muitos autores, pessoal, afirmam, né, que ele enfatiza demais a convivência, né, dos grupos, minimizando propriamente os conflitos, tá? Outro fato importante é entender como essa miscigenação teria ocorrido, tá? Por exemplo, os brancos portugueses que estavam aqui, de certa forma, concentravam poder, certo? Num ambiente com poucas mulheres brancas, né? E nesse contexto é que teria acontecido aí a miscigenação, né? Os homens brancos se relacionando com indígenas e mulheres africanas, né? De modo que essas diversas relações, né, teriam acontecido num ambiente de violência, né? Então, muitos pesquisadores questionam essa ideia de que não houve essa convivência pacífica, mas sim foram relações de violência, né? O grande crítico dessa obra do Gilberto Freire, pessoal, teria sido um sociólogo chamado Florestan Fernandes, né? E que vai argumentar que mesmo após aí o final da escravidão, essas relações de violência continuariam, né? Não só as relações de violência, mas questões de desigualdade econômica, social, certo? Então, percebam, né? Duas interpretações diferentes. Gilberto Freire, enfatizando a mistura racial dos diferentes povos como algo bom, né, democrático. Do outro lado, autores, por exemplo, como Florestan Fernandes, chamando atenção para questões aí envolvendo as desigualdades, né, as questões de violência, questões de classe que ele vai colocar depois, né. E nesse sentido é que Casagrande Senzala, né, continua sendo aí justamente uma obra de fato ainda muito importante, né, não no sentido de acabar com a discussão sobre o tema, mas no sentido de levantar a bola, né, para que as discussões continuem, né, é uma base para que surjam outras discussões, né, sobre a sociedade brasileira. E entender que esse debate, né, pessoal, continua de certa forma até hoje, né, um debate que não morreu, que permeia a nossa sociedade ainda hoje, marcando aí o entendimento, de certa forma, como deve ser, né, refletido, pensado, certo? A ideia é, o Brasil hoje, ele é melhor explicado pela sua ideia de miscigenação, por essa mistura de culturas, ou propriamente deveria ser explicado pelas desigualdades históricas herdadas aí pelo período da escravidão, né? Então é interessante a gente pensar nisso, tá? Certo? Bom, esse é um pequeno podcast, ou melhor, pequeno vídeo, né, pessoal, a respeito, então, da obra, né, do Gilberto Freire, né, o Casagrande Senzala. Espero aí que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.